Nós vamos falar agora sobre uma campanha nacional contra o uso de agrotóxico na produção de alimentos, que vem chamando a atenção de consumidores e criou uma discussão entre pesquisadores e entidades do agronegócio. Será que é bem assim mesmo? Muitos outdoors espalhados pelas grandes cidades do estado e folhetos distribuídos à população mostram dados que preocupam quem consome produtos vindo do campo. Para saber se essas informações sobre o mal que os agrotóxicos utilizados na produção de alimentos causam ao consumidor são verdadeiros, viemos à Embrapa Soja de Londrina conversar com especialistas e doutores no assunto. O Adnei de Freitas é pesquisador aqui da Embrapa Soja de Londrina, doutor em entomologia. O que estuda a entomologia? A entomologia estuda o manejo de pragas das lavouras, tá? No meu caso aqui na Embrapa Soja, a gente cuida da parte de manejo de pragas agrícolas da cultura da soja especificamente. Existe uma maneira de se controlar pragas sem a utilização de agrotóxicos? Dá para fazer um paralelo muito bem com a saúde humana, né? Do mesmo jeito que seria impossível hoje se controlar as doenças da população sem os remédios químicos, né, que levaria à morte de milhões de pessoas, na agricultura é impossível controlar pragas hoje sem o uso dos agrotóxicos, que são os remédios da lavoura, tá? Agora, o que é importante é o uso correto dessa ferramenta. E existe sim maneiras para se minimizar esses riscos e tirar os melhores benefícios do uso do agrotóxico. Sendo mais específico na área de controle de pragas, de inseticidas, que é a minha especialidade, no Paraná a gente tem um programa de manejo integrado de pragas que é conduzido pela Emater em parceria com a Embrapa, e nas áreas onde se tem o manejo integrado de pragas, o uso de inseticidas é em torno de 50% menos do que o restante das áreas onde não se conduz com manejo integrado de pragas. O grande problema que existe hoje, que eu vejo com relação ao agrotóxico, é a demora para o registro, tá? Um novo produto para ser registrado, ele leva 6, 7, 8, até mais anos. Isso é uma demora inaceitável. Então se precisa sim buscar maneiras desse processo ser mais ágil. Entretanto, a agilidade não pode significar perda de rigor, né? Nós precisamos encontrar formas do processo continuar sendo rigoroso, porém mais ágil. Essa demora pode prejudicar a performance do produto. Sem dúvida, né? A demora, além de prejudicar o agricultor que não tem aquela ferramenta para usar, muitas vezes produtos vão ser lançados quando já não estão mais modernos, né? Já perdendo eficiência e outras coisas. Por isso a gente precisa sim ter processos ágeis, porém não com o mesmo rigor que garanta a qualidade da eficácia do produto, da saúde da população e da saúde ao meio ambiente. O diretor-geral da Embrapa Soja de Londrina também falou sobre o assunto e se diz preocupado na interpretação equivocada dos números apresentados na campanha. Doutor, existe uma campanha contra a utilização de agroquímicos na produção de alimentos. Uma campanha muito forte, onde mostra números assustadores. Até onde isso é verdade? De fato a gente tem observado isso, muita intensidade agora nos últimos meses, nos últimos dias, e isso preocupa bastante a gente. A gente sabe que de fato, hoje pela condição de produção no Brasil, para o Brasil estar num país tropical, por ter uma área, cultura sendo explorada 1, 2, 3 vezes durante o ano, o volume, o uso de produtos químicos é indispensável para a produção agrícola. Não tem hoje como a gente produzir sem o uso de produtos, mas esse uso tem que ser racional. O que a gente fica muito assustado é muitas vezes pelos números, pelos valores que são colocados, que assustam, a gente não sabe de onde saiu isso aí, e detonando, desmanchando todo o trabalho feito pelo produtor, feito pela pesquisa, feito pela assistência técnica, de um uso mais consciente, um uso mais racional do produto químico. Então, excessos existem, certo? Mas o uso racional hoje é indispensável para a produção agrícola. Conseguiríamos produzir tanto alimentos sem a utilização desses agroquímicos? A gente acha que é praticamente impossível, não teria como a gente produzir, alimentar toda a população, ter esse excedente para exportação sem o uso de agroquímicos. O que a gente acha é que esse uso tem que ser, sim, racional. E isso a gente tem condições de fazer isso, tem condições de buscar isso daí. Esses produtos são, de certa forma, caros.
O produtor utilizaria em larga escala sem precisar? Esse é um dos grandes argumentos, né? Nenhum produtor é burro, nenhum produtor quer pôr dinheiro fora. Ele usa porque realmente necessita, certo? O que a gente tem que fazer é, de repente, passar uma informação mais correta possível para o uso adequado desse produto, tanto para maior sustentabilidade do sistema produtivo, como também para a economia, redução do custo e aumento da receita desse produtor. Então, nenhum produtor vai jogar produto por livre, espontânea vontade, aumentando o seu custo, aumentando o valor da sua produção. Ele não ganha por isso. Num resumo, o que o senhor poderia falar sobre essa campanha para esclarecer o consumidor? A gente fica bastante preocupado porque hoje o Brasil tem uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo, ambientalmente correta. Difícil a gente encontrar um sistema produtivo ou semelhante ao existente no Brasil. Nós estamos numa condição tropical, onde as pragas, a ocorrência de pragas, o volume é bem maior, a ocorrência é bem maior do que em outras regiões temperadas de clima mais frio. No Brasil, a gente tem algumas regiões que a gente consegue 3 cultivos por ano, 3 safras por ano. Ou seja, é uma exploração otimizada do espaço rural que a gente tem. Hoje a gente ocupa em torno de 6, 8% do território nacional só com a produção agrícola. Então, na verdade, a nossa área de produção agrícola é muito pequena, mas extremamente aproveitável, racionalmente usada, certo? Aproveita-se o máximo disso e não tem hoje, numa condição de produção tropical como a gente, digamos assim, prescindir do uso do defensivo químico, do uso do produto químico, do uso do agrotóxico. O consumidor pode ficar tranquilo? Acho que o consumidor pode ficar tranquilo porque, como a gente mesmo falou, a legislação brasileira é uma das mais rígidas do mundo. Todo produto, para ser registrado, passa pelo crivo do Ministério da Agricultura e, como você mesmo perguntou, passa pelo crivo da Anvisa, pelo crivo do IBAMA. Então, ele só é liberado, só é permitido o registro depois de mostrar que não tem problema nenhum para a saúde, que as doses que a gente usa ali são irrisórias. Muitas vezes o mesmo produto químico usado para o controle de uma praga é também um princípio ativo do medicamento. Então a gente acredita que, passando por todos esses crivos, eu acho que todos esses órgãos têm uma atuação responsável e o IBAMA, Anvisa não seria o responsável a ponto de permitir o registro de um produto que causasse mal à população, que causasse mal às pessoas.